Fala, fiel! Segunda-feira braba, né? Segunda-feira já é ruim. Imagine com uma derrota, né? Deixa a gente mais triste ainda. Mas é isso aí, vamos que vamos, né? O importante é que o time teve uma melhora. O Ramon Dias entendeu que dependendo da situação, dependendo da circunstância, dependendo do adversário, é necessário fazer uma mudança tática. E é isso que ele fez, e é isso que a gente vai analisar. Todo o contexto do jogo e essa mudança tática do Ramon Dias pro jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. É isso aí. Vem com já para analisar. Bom, pessoal, eu particularmente já falei no vídeo anterior, vou deixar até o card aqui do vídeo onde eu falo que eu entraria no 4-4-2, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. E foi isso que o Ramon Dias fez. O Ramon Dias com o Emiliano Dias, né, pai e filho, eles trabalham em conjunto, então assim, eles optaram por 4-4-2. Eu entendi que era necessário porque jogo fora, a gente precisa pontuar muito mais do que jogar bem, né? Então, assim, o jogo que o Emiliano fez foi exatamente o que eu faria, o que eu previa que era necessário, isso desde lá de trás. Eu sempre falei que tem circunstâncias que você tem que fechar a casinha ali e jogar por uma bola. E de fato foi isso que o Corinthians fez. Fez as duas linhas de 4 ali, conseguiu conter toda a ação ofensiva ali do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro não criou nada praticamente, né? E assim, com isso ele potencializa muito o Félix Torres e o Hugo, né? O Hugo, assim, ele não fez um jogo ruim, mas assim, mas ele também não fez aquele jogo extraordinário já. Não, ele é limitado, né? Ele, dentro das possibilidades dele, ele fez um jogo bom, né? Então, assim, os erros que ele faz, erros técnicos, táticos, isso aí só no dia a dia que ele vai conseguir melhorar, que o Ramon Dias e o Emiliano Dias vai conseguir melhorar ele, porque ele também sabe que ele é um jogador limitado, por isso que ele não apoia muito, por isso que ele não tenta algo diferente, porque ele sabe que ele é limitado, né? Isso é um ponto importante para ele. Quando a gente sabe das nossas limitações, a gente potencializa aquilo que a gente já sabe, né? A gente não vai tentar fazer uma coisa que a gente não sabe. Então, assim, o problema era se ele fosse limitado e achasse que era um super craque. Daí ele ia começar a tentar fazer coisas que ele não consegue, né? Então, assim, o Hugo, dentro das possibilidades, dentro das limitações dele, ele fez um bom jogo, né? Então, assim, esse esquema tático, ele potencializa muito o Hugo, o Félix Torres, porque não deixa a defesa tanto exposta e não exige tanto deles, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto positivo, mais uma vez, o Ramon Dias, apesar da derrota, foi ele entender que, assim, cada jogo, cada circunstância, ele tem que optar por um esquema tático diferente, né? Bom, eu particularmente, independente de jogo fora ou em casa, nas atuais circunstâncias, tá? Tudo que eu vou falar aqui pontualmente para atual circunstância. Depois, conforme o time for crescendo de produtividade, claro que a gente vai se adaptando, vai criando mais alternativas, né? Que eu acho que um time não pode ter só um tipo de jogar, né? Até porque senão daí fica fácil do adversário estudar a gente, né? Então, assim, eu particularmente nesse momento gosto muito do 4-4-2. Porque no 3-5-2 a gente ia ter que colocar ali o Alex Santana e o Rian para brigar por posição, porque no 3-5-2 ficaria ali no meio, né? Ficaria ali no meio Ranieri, que tem vaga garantida ali na titularidade, certo? Aí ficaria brigando ali Rian ou o Alex Santana e o Garro, certo? Porque aí seria os três zagueiros, André Ramalho, Félix Torres e Kaká. Nas laterais ali, na minha opinião, Fagner e Hugo. Ali no meio, Ranieri, Alex Santana ou Rian e Garro.
certo? Os 3 atacantes aí, que é o Alberto, o Romero e o Wesley, se for no 3-5-2, certo, gente? No 4-4-2, a gente já consegue jogar com o Alex Santana e o Rian, e o Ranieri, e o Garro ali, ó, um pouquinho mais solto, certo? Sem tanta obrigação de marcar, só voltando para recompor. Foi isso que aconteceu ontem, certo? A gente jogou com 3 zagueiros. Tanto é que o Rian, eu vi alguns comentários falando que o Rian jogou mal. Na verdade, o Rian, ele fez a função que ele tinha que fazer, que não era dar esse primeiro combate. Esse primeiro combate sempre é o Alex Santana que estava dando. Sempre era o Garro que estava dando, ou então o Romero por um lado, ou o Yuri por outro, dando esse primeiro combate. E o Rian e o Ranieri sempre na contenção, né? Com o Alex Santana ajudando. O Ranieri, por muitas vezes, falou-se muito na transmissão que o Ranieri estava fazendo como se fosse um terceiro zagueiro. Na verdade, não. Ele estava cobrindo a zaga quando o André Ramalho saía para dar esse segundo combate, quando o Félix Torres saía para dar esse segundo combate. Então, o Ranieri recompunha ali na zaga. Ou então, quando o Fagner subia bastante, ao invés do volante sair para cobrir o Fagner, o zagueiro cobria o Fagner e o Ranieri recompunha na zaga. Então, assim, não é que o Ranieri estava jogando como terceiro zagueiro, né? O Ranieri estava mais nessa função de cobertura, tanto na volância ali, né, dos volantes, quanto da zaga. E por muitas vezes também nas laterais, né? Nas laterais o Ranieri não precisou cobrir muito, porque exatamente o Alex Santana que dá esse combate e os zagueiros às vezes fazia essa cobertura. Então o Ranieri só ia recompondo ali, fazendo as coberturas. E o Rian sempre ali na sobra, né? Numa sobra. Então por isso que o Rian não apareceu tanto nesse jogo, né? Num fato isolado aí que tem um jogo que o Rian apareceu mais foi quando ele quase fez o gol. Que ele saiu para desse combate, que na verdade o time todo subiu em bloco, né? Então assim, a proposta do Corinthians era essa: deixa eles com a bola, deixa eles virem, a gente fecha a casinha. E funcionou. Tanto é que assim, o Corinthians não sofreu nenhuma pressão grande. Teve o chute do Hulk ali, que qualidade, né? E o Hugo foi uma baita defesa do Hugo, né? E a canhota do Hulk é muito boa. Então assim, não foi aquela que o Corinthians deixou vulnerável, deixou livre. Mérito do time dos caras também, né? O time dos caras não é um time ruim. Então assim, o Corinthians ficou muito mais encaixadinho nesse 4-4-2. E portanto assim, potencializa muito a nossa zaga, né? Porque assim, convenhamos entre nós, o Atlético Mineiro criou muito pouco e os gols que a gente tomou foi de pênaltis, tá? Pênaltis indiscutível na minha opinião, tá? O Garro estendeu o braço ali, bateu na mão, a bola ia em direção ao gol. Não sei se o Hugo pegaria ou não dá pra saber, né? Mas a bola tinha em direção ao gol, então pênalti indiscutível. E do André Ramalho também, né? O André Ramalho é um pênalti indiscutível. Ele teve, não vou dizer que é falha do André Ramalho, mas tomada de decisão errada, né? Mas isso aí a gente vai comentar mais pra frente sobre esses lances, né? Então assim, primeiramente eu acho que o Ramon Dias, como eu já disse lá no primeiro vídeo, o Ramon Dias, nem toda a comissão técnica, entendeu o que é o Corinthians, né? O Corinthians é isso, momento, brigar por essa bola aí no meio e sair no contra-ataque. E hoje o que o Corinthians precisa é resultado, né? Embora o resultado não tenha vindo contra o Atlético Mineiro, mas ficou bem claro que o Ramon Dias entende que o que importa hoje é o resultado. E embora o Corinthians tenha jogado muito bem contra o Atlético Mineiro, né? Outra coisa que eu disse, né, e foi comprovado ontem mais uma vez, foi assim, o poder de superação do Corinthians, né? Antes tomava gol, quando se desanimava e não funcionava, era só bicão pra cima. Ontem não. O Corinthians, pelas 2 vezes que ficou atrás do placar, a primeira vez que ficou atrás do placar, foi buscar o empate, depois tomou o segundo gol, que já era no final do jogo praticamente. Aí não deu tempo de buscar o resultado. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Corinthians conseguiria buscar esse empate sim, né? Porque assim, você vê que o Corinthians a fisionomia dos jogadores não era de dizer, não, tomamos gol, vamos pra cima, vamos buscar. Então assim, o ânimo tá diferente, a disposição dos jogadores tá diferente, a dedicação tá diferente. Então assim, essa troca de treinadores, não tô falando de qualidade, mas assim, sempre mexe com o vestiário. E pelo que tá dando para entender, o Ramon Dias tá sabendo lidar muito na parte de gestão
de pessoas, né? Gerir o elenco do Corinthians, além da parte técnica, tática, né? A parte comportamental, emocional, que o Ramon Dias está trabalhando junto com o filho dele, o Emiliano Dias, tá funcionando muito, que você vê isso na fisionomia, do jeito que os jogadores do Corinthians se portam, mesmo estando atrás do placar, né? Tá certo que, assim, se todo jogo começar a tomar gol, tomou gol, vamos correr. Uma hora também o time vai desanimar, fala, não é possível, todo jogo a gente tem que correr atrás. Então, assim, tá na hora de começar a não tomar gol, né? Mas que nem eu falei, ontem não tomou gol por falha de defesa, falha individual, tomou gol por besteira, né? Tipo, falha individual sim, né? Porque, assim, foi um pênalti do Garro, que ele esticou braços sem necessidade, e do André Ramalho, que foi uma tomada de decisão errada, mas assim, não é aquela falha, né? São coisas que dava para evitar. Se não fosse essas coisas, essas questões individuais, o Corinthians com certeza sairia com ponto, 3 pontos fora de casa. Bom, agora vamos analisar ali como o Corinthians jogou nesse 4-4-2, né? Foi assim, o Corinthians, ele não é que ele deu a bola para o adversário. O Corinthians, quando tava com a bola, ele trabalhava essa bola, e quando tava sem a bola, ele não subia a marcação para dar esse bote lá, exatamente para não deixar a zaga exposta. Então, o que é quando falam dar a bola para o adversário? O adversário tá aqui, recua, faz as duas linhas de 4, deixa os atacantes, e às vezes até o Garro mesmo só que quando o Garro ia dar esse primeiro combate, o Yuri Alberto ou o Romero recompunha. Então nunca ficava exposto ali, nunca precisava um cobrir o outro, não tinha a necessidade de um cobrir o outro. Um exemplo, o Romero ou o Yuri Alberto dava o primeiro combate, o cara quebrava essa linha, aí vinha o volante, dava o combate, o cara quebrava essa linha com passe, com drible, sei lá, e daí o zagueiro saía para cobrir o volante, então não precisava, porque o que acontecia? O Garro e o Yuri Alberto e o Romero também dava esse primeiro combate, quando um dava o combate, o outro recompunha. Se os caras iam quebrando linha, não tinha um cobrindo o outro, sempre recompunha, atrasava essa linha, baixava essa linha de marcação e fazia o Atlético Mineiro tocar essa bola para trás. Isso aconteceu inúmeras vezes. Então, assim, o esquema tático do Corinthians era para isso, fazer o Atlético Mineiro tocar essa bola para trás, ter bastante paciência, não precisava fazer aquela pressão. E quando o Corinthians fazia essa pressão, subia a linha para fazer a pressão, não era para roubar a bola, era para forçar o erro deles, para a gente recuperar essa bola e trabalhar, né? Então, assim, ficou bem claro que o Corinthians hoje joga pelo resultado. Mais uma vez frisando, embora o resultado não tenha vindo, quando joga pelo resultado. E acho que o momento do Corinthians é esse mesmo. Não adianta a gente querer bater de frente e achar que a camisa é grande, é pesada, a camisa vai ganhar. Não vai. Então, assim, isso é importante pra gente ganhar pontos no campeonato, adquirir confiança dos jogadores e consolidar cada vez mais esse elenco, né? Então, assim, o Emiliano Dias está fazendo um excelente trabalho do modo geral, tanto nos bastidores ali, gerindo os jogadores, quanto na parte tática e técnica, né? Acho que o principal do Emiliano e do Ramon Dias, eu falo Emiliano também porque, assim, a gente vê bastante o Emiliano presente, né? Então, a família Dias ali tá trabalhando bastante a parte comportamental, psicológica dos jogadores, porque você vê que, assim, o semblante dos jogadores já é diferente do que era, né? Então isso me deixa bastante confiante também, mas não satisfeito ainda. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos gols que nós tomamos, né? Acho que o primeiro gol ali, o primeiro pênalti do Garro, acho que foi um pênalti ali infantil, meu. O Garro não sei se ele não tem o costume de ficar na barreira, porque, assim, não é aquele braço que ele colocou pra proteger a cara, a bola não ia bater na cara dele, ele esticou o braço mesmo, entendeu? Ele esticou o braço mesmo. Pode ser que aquela bola, esse passe dele também em direção ao gol, talvez o Igor não pegaria, não dá pra saber, mas, assim, o Garro não tem que esticar aquele braço daquele jeito que ele esticou. Uma coisa é se fosse bater na cara dele, mas não, ele esticou o braço mesmo, ele estendeu o braço, e pênalti indiscutível pros caras, né? E o Hugo quase pegou aquele pênalti, quase pegou. O Hulk bateu mal pra caramba, mas bateu forte, né? Então, assim,
O primeiro gol do Atlético Mineiro, um pênalti de uma jogada besta, né? Mas assim, não dá pra ficar lamentando, né? Tanto é que o Corinthians também não ficou lamentando, pegou a bola pra cima e já era. Conseguimos empate. No segundo pênalti do André Ramalho, por que eu falei que não foi uma falha individual, mas sim uma tomada de decisão errada? Ali o André Ramalho, ele tomou a decisão de dar o carrinho para dividir essa bola. Não precisava. O Fagner já estava na volta do cara. Se ele só vai para a linha de fundo fazer essa cobertura, o cara tava indo para a linha de fundo. Se o cara tenta cruzar, o André Ramalho corta. Só que ele optou por tentar dar esse carrinho na bola. Só que você não lembra se era o Bernard que estava. Era um jogador rápido, atacante deles. Não lembro se era o Bernard, não lembro. Mas o que aconteceu? Quando o André Ramalho deu o carrinho, ele tocou na bola antes e depois tem um contato, né? Na minha opinião, pênalti claro também. Na minha opinião, eu escutei na transmissão um comentarista falando que não viu o pênalti. Pra mim, pênalti claro também. Tanto é que não teve nem discussão. O time conhece quando não teve esse mimimi que teve aí jogo passado. Não teve, pra mim, pênalti claro, né? E o Hulk bateu mais uma vez, bateu do mesmo jeito, só que daí o Hugo optou por ir pro outro lado e 2-1 pro cara. Mas assim, é por isso que eu falei que o André Ramalho, ele tomou a decisão errada. A tomada de decisão do André Ramalho foi errada. É uma falha individual? É, mas não é aquela falha técnica, né? A tomada de decisão dele foi equivocada. Ele tomou a decisão errada e acabou fazendo um pênalti. E, assim, não tem como criticar o André Ramalho. Nem de forma construtiva, porque o que ele tá fazendo na zaga do Corinthians, ele arrumou aquela zaga do Corinthians. Tempo de bola dele perfeito, bote perfeito, tirando esse André Ramalho. Bote perfeito, passe, leitura de jogo. Porque assim, não adianta o jogador tem que ter leitura, visão de jogo só quando tá atacando. Não, a leitura de jogo dele, quando tá defendendo também, para fazer essa cobertura, para recompor aqui, ou sair para ocupar o espaço ali, essa leitura de jogo o zagueiro tem que ter. Mesmo defendendo, né? Entendeu? Então assim, André Ramalho, excelente zagueiro, mas tomou a decisão errada no lance do pênalti que gerou o gol da vitória do Atlético Mineiro. Bom, o Félix Torres, ele não fez o jogo ruim. Dentro da proposta, mais uma vez falando, igual eu falei do Hugo, jogador limitado, entendeu? Jogador limitado, mas dentro das limitações dele, ele não fez jogo ruim. Por quê? Porque o time agregou e potencializou isso nele, né? Uma coisa que também que a gente tem que ressaltar é o Fagner ali na direita. O Fagner na direita dá uma consistência muito maior pro Corinthians, dá uma segurança muito maior pro Félix Torres. Porque o Fagner, ele, além de ele marcar bem, de fazer a cobertura, quando essa bola tá lá atrás na zaga, o Fagner, ele sempre procura vir da opção. Ou ele vem da opção, ou então ele leva essa marcação para dar mais tranquilidade pro zagueiro trabalhar, né? Então, assim, o Fagner fez uma diferença enorme nesse time do Corinthians, né? Acredito que agora ele não sai mais da titularidade, né? Então, assim, dentro das limitações do Félix Torres, não fez um jogo ruim também. Mas, assim, é aquele jogador que não gera confiança nenhuma. Toda vez que ele pega na bola, o coração palpita que quase vem pela boca, né? Mesma coisa do Hugo, tá? Isso não é cornetagem, tá, gente? É a realidade, tá? Não tô falando que ele é ruim, que ele é péssimo, que... a gente tem que entender a limitação de cada um. O Félix Torres é um zagueiro limitado, tá? Pelo menos o que se mostrou até agora. Pode ser que depois deslanche, tomara a Deus. Daí que a gente vai analisar também essa evolução, caso tenha. Mas enquanto não tá tendo, a gente tem que falar, é um jogador limitado sim, entendeu? Mas no jogo de ontem não fez um jogo ruim. Só de ele não ter errado, já é um jogo bom pra ele, né? Entendeu? Porque isso ele vem falhando rotineiramente, né? Então só de ele não ter falhado, não ter errado tantos passes, já se torna um jogo bom pra ele, né? Então, espero que continue assim, Bom, e ali no meio campo, com Ranieri, Rian e Alex Santana, esse último aqui, Alex Santana, que jogador tá se mostrando, né? Com esses três jogadores, o Corinthians tem uma consistência defensiva muito grande, pela inteligência dos três, né? Pela pegada dos três, né? Mas assim, falando exclusivamente do Alex Santana, que jogador tá se mostrando o Alex Santana? Jogador que tava sendo criticado pela imprensa,
o que o Corinthians viu no Alex Santana para trazer o Alex Santana estava encostado no Atlético Paranaense e falaram um monte de baboseira. Agora dá para falar que o que eles estavam falando não era baboseira, porque o Alex Santana, que jogador está se mostrando o Alex Santana. É um jogador assim essencial para o time do Corinthians hoje. É por isso que eu falei anteriormente ali, no 3-5-2 vai ser difícil, porque assim, o Rian tá entrando muito bem, fazendo jogos bons, e o Alex Santana muito bom. Então assim, no 3-5-2, Rian e Alex Santana vai ter que brigar por posição. Então acredito que no 4-4-2, igual jogou ontem, os dois conseguem atuar junto, né? Porque é melhor deixar o Garro e o Coronado brigar por posição do que deixar Rian e Alex Santana, certo? Concorda comigo? Porque assim, que nem eu falei anteriormente também, o ideal para mim, na minha opinião, tá? Na minha análise, o ideal seria Garro e Coronado junto. A gente vai falar um pouquinho mais desses dois também, só que não dá, porque vai deixar o time muito exposto. Então é melhor deixar o Garro e o Coronado brigar por posição do que fazer o Alex Santana e o Rian brigar por posição. Deixa o Alex Santana e o Rian jogar junto no 4-4-2 e deixa o Garro e o Coronado brigar ali por posição, certo? Por que eu digo isso do 4-4-2, do Garro brigar com o Coronado, enfim, porque assim, se a gente pensar no 4-4-2 mais ofensivo, a gente joga ali com 2 volantes, certo? E 2 meias. Aí seria, sei lá, Raniel e Alex Santana, ou Raniel e Rian, e Garro e Coronado, certo? Só que daí vai ficar muito exposto. Então o que faz? O Corinthians fez, jogou praticamente com 3 volantes ali e o Garro solto. O que é os 3 volantes? Raniel, Alex Santana e Rian. E o Garro ou o Coronado. Aí por isso que eu falo que o Garro e o Coronado brigar por posição. Porque daí aqui o Rian e o Alex Santana conseguem jogar junto e deixa o Coronado e o Garro brigar por posição. Porque se a gente jogar no 4-4-2 tradicional, com 2 meias, vai jogar Garro e Coronado. Só que daqui vai ter que brigar por posição Alex Santana e Rian. Então por isso que eu falei, joga com os 2 aqui e deixa o Garro e o Coronado brigar por posição. Hoje em dia, indiscutivelmente, Garro tem essa posição de titular. Embora Igor Coronado e Garro tenham característica diferente, hoje o momento é do Garro, né? Porque assim, só ressaltando o que eu já falei no vídeo anterior, o Garro, ele tem uma qualidade técnica muito boa, um arremate de fora da área muito bom, qualidade, inteligência. Só que as bolas que o Garro enfia é tudo mais por cima, aérea, que o atacante ele tem que dominar, certo? O Coronado já não. A bola que o Coronado enfia é aquelas bolas entre as áreas. Ontem o Coronado mostrou isso. Numa bola que ele meteu pro Wesley, aquela bola rasteira, aquela bola pronta. É por isso que eu falei, esse lance foi pro Wesley, mas assim, o Coronado ele potencializa muito o Yuri Alberto, porque ele já dá essa bola pronta. O Garro já não, o Garro já dá aquela bola um pouquinho mais aérea, que o Yuri Alberto vai ter que dominar, proteger, para depois arrematar pro gol, e que não é do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não consegue fazer uma parede no lateral que a gente cobra para segurar a bola lá, tá? Isso é perfil, já falei, não é cornetagem, é perfil de jogador. Ele não tem essa característica de segurar essa bola igual o Jô tinha, né? Então assim, pro Yuri Alberto, o Coronado é mais vantagem, só que não é o Yuri Alberto do Corinthians, né? Então pro time do Corinthians num todo, hoje o momento é do Garro. Então assim, mais uma vez, eu prefiro deixar o Garro e o Coronado brigar por essa posição, o Garro ganhando disparado hoje em dia, do que deixar o Alex Santana e o Rian brigar pela posição ali no meio. Então joga no 4-4-2 igual ontem, com 3 volantes praticamente ali e o Garro, certo? É isso aí. Bom, e é isso aí, gente. O Corinthians, eu acho que tá achando um jeito de jogar, né? Tá se encaixando finalmente, mas não é o bastante ainda. Só deu uma injeção de ânimo, fez a gente enxergar que é possível sim o Corinthians brigar por título nas Copas do Brasil e Sul-Americana, né?
e sair dessa posição incômoda do Brasileirão. E falando Brasileirão, Juventude, a gente precisa ganhar esse jogo, que é briga direta. Agora é a hora que os times grandes que estão lá embaixo vai começar a subir e os de menores potenciais vão começar a descer, porque assim, tava tudo errado, entendeu? Tava tudo errado. Não que desmerecendo os times de menores expressão, mas assim, lá embaixo tava tudo errado a tabela. Agora começou a mudar, e o Corinthians tem que começar a mudar também, começar a subir nessa tabela, pontuar e não perder pontos para times que a tendência é cair, né? No caso do Juventude, o Corinthians não pode perder nem 2 pontos, quanto mais 3. Ali contra o Juventude é 3 pontos para conta, não tem outra saída. Bom, gente, então é isso. Fiz essa análise aí do jogo de ontem, do meu ponto de vista, a minha análise tática, técnica e comportamental aí, de todo o elenco, comissão técnica do Corinthians. Queria falar muito de cada jogador. O Hugo é um jogador que eu quero falar dele. O Romero, eu quero falar muito dele, dessa fase de liderança do Romero, mas eu quero pegar um vídeo para fazer essas análises pontuais, não num vídeo de análise de jogo. Hoje eu peguei esse vídeo aqui só para fazer análise do jogo em si contra o Atlético Mineiro, mas a gente vai fazer vídeos aí analisando jogador por jogador, posição por posição. Beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha aí com toda a nação corintiana, tá? Como eu sempre digo, não vai ter polêmica, não vai ter cornetagem, vai ter cobrança sim, mas vai ter críticas construtivas, né? Cobranças construtivas, críticas construtivas. Mas é Corinthians, a gente nunca pode deixar de cobrar, certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vou fazer o próximo vídeo, vou tentar aí fazer para vocês sempre um vídeo pré-jogo e um pós-jogo, porque eu não quero só ficar comentando em cima de resultado, igual muitos fazem. Eu quero fazer a minha análise pré-jogo e pós-jogo. Aí vocês vão ver e vendo ao longo desses vídeos o que eu de fato penso, o que eu de fato falei, o que aconteceu no jogo, o que não aconteceu eu vou falar no vídeo de pós-jogo. Mas é isso aí, sempre vou estar sendo bem transparente e colocando um pouquinho do conhecimento que eu tenho do futebol para vocês, né? E fazendo esse pós-jogo, pré-jogo, pós-jogo, vocês vão conseguir analisar que eu não tô comentando só em cima do resultado, mas sim da ideia que eu consigo analisar, beleza? Então mais uma vez, curte aí, compartilhe e se inscreve no canal pra gente ficar motivado igual o time do Corinthians a fazer mais vídeos para vocês. É isso aí, vai Corinthians!